Bem-vindos a mais uma análise fascinante do comportamento humano. Hoje, a gente vai direto a um mistério moderno e super silencioso que está ganhando cada vez mais força. Imagina só a cena. A pessoa tem perfis ativos nas redes sociais, entra o tempo todo para rolar o feed, sabe de todos os memes e tendências do mundo, mas a própria página pessoal é um verdadeiro deserto. Sem fotos novas, zero registros de viagens, absolutamente nenhuma atualização nos stories. Pois é. Esse é o famoso fantasma digital. E o que a ciência tem a dizer sobre esse comportamento muda completamente aquele julgamento apressado que o senso comum costuma fazer. Então, vamos mergulhar fundo nisso. Por que mentes superativas e conectadas decidem de uma hora para outra, ou num distanciamento bem gradual, sumir totalmente dos holofotes digitais? O que faz quem consome conteúdo todo santo dia decidir simplesmente fechar as cortinas da própria vitrine online? A sociedade, na maioria das vezes, lê esse silêncio de um jeito bem equivocado. Mas a ciência por trás dessa decisão revela uns mecanismos cerebrais que são honestamente geniais. Para decodificar esse mistério todo, a nossa jornada vai passar por 6 pontos. A gente começa entendendo o fenômeno do fantasma digital e depois a fuga da dopamina barata. Em seguida, vamos explorar o locus de avaliação interno, como superar o efeito holofote, a linha fina de privacidade contra a solidão e, para fechar, o poder da metaconsciência. É basicamente um mapa de como o nosso cérebro consegue superar as ilusões dessa validação moderna. Começando pelo número 1, o fenômeno do fantasma digital. Numa era em que a atenção é, sem sombra de dúvida, a moeda mais valiosa e disputada que existe, ter um perfil silencioso é visto quase como uma anomalia, né? O mito que logo se espalha é de que a falta de fotos é um alerta vermelho. Todo mundo já supõe, nossa, deve estar com depressão, está super inseguro com a aparência, ou a vida está tão chata que precisa esconder. Só que a realidade psicológica mostra um cenário completamente oposto. Na verdade, o silêncio online é um baita reflexo de maturidade emocional. O cérebro dessa pessoa passou por uma atualização formidável, trocando a exposição pela autopreservação. É uma escolha totalmente consciente e tática de guardar a própria energia, e não um sintoma de baixa autoestima, de jeito nenhum. O que nos leva ao número 2, a fuga da dopamina barata. Para entender a fundo esse silêncio todo, a gente tem que falar de química cerebral. A neurociência deixa muito claro que as redes sociais operam exatamente como máquinas caça-níqueis de um cassino. O pico de prazer, aquela descarga de dopamina, não vem só na hora do curtir. O verdadeiro vício está no que a gente chama de recompensas variáveis. É aquela incerteza, aquela ansiedade gostosinha, tipo, será que essa foto vai bombar? O que vão comentar? Quantas notificações vão aparecer agora? Quem vira um fantasma digital consegue um feito neurológico absurdo. Eles quebram de vez esse ciclo de antecipação exaustiva. Eles simplesmente libertam o cérebro das amarras dessas pequenas recompensas imediatas. E o grande trunfo dessa desativação é o retorno para algo chamado motivação intrínseca. Isso é, de forma bem simples, a capacidade de gerar energia e reconhecer o próprio valor usando apenas fontes internas, sem depender da vitrine da internet. O que isso significa na prática? Significa acordar, focar num projeto legal, cozinhar um prato maravilhoso ou bater uma meta pessoal simplesmente pela alegria genuína de fazer aquilo. Sem a dopamina barata das curtidas, a mente se liberta daquela necessidade exaustiva de buscar validação externa e descartável para sentir que a vida tem valor. Ponto número 3, o locus de avaliação interno. O contraste aqui fica super claro quando a gente imagina um jantar incrível. A experiência performática transforma o momento numa espécie de trabalho não remunerado. A comida chega e acaba esfriando enquanto a pessoa tenta achar o ângulo perfeito, aí gasta um momento de conexão escrevendo uma legenda casualmente brilhante e passa o resto do jantar olhando a tela. Já a experiência genuína vai para o lado totalmente oposto. O foco é 100% saborear o prato quente e curtir a conversa. A satisfação morre ali mesmo, não precisa de plateia. Quem tem um locus de avaliação interno forte entende que a internet não é um placar para validar o ego. O momento já é espetacular justamente por ser invisível. E avançando para o número 4, superando o efeito holofote. Isso aqui ilustra perfeitamente uma armadilha cognitiva gigante que gera níveis absurdos de ansiedade social hoje em dia. O efeito holofote faz o nosso cérebro jurar que o mundo inteiro é uma grande audiência, reparando em cada detalhe, cada palavra, cada post, julgando sem parar. Mas aí, quando a ficha cai, e vem a verdade irrefutável de que a grande maioria das pessoas está ocupada demais com os próprios problemas e com os próprios holofotes, nossa, é uma epifania. Traz um alívio psicológico imediato, porque quebra totalmente a ilusão de que a gente está sendo julgado o tempo todo. E uma vez que o vidro desse holofote imaginário se quebra, abre-se um espaço incrível para o abraço libertador da privacidade total. É uma zona de conforto transformadora.
Imagina só acordar e viver um dia maravilhoso sem dever nenhuma atualização para o mundo. Viajar para uma praia paradisíaca e registrar aquilo só na própria memória. Viver invisível nas redes deixa de ser aquele pavor de ser esquecido e vira a mais pura forma de liberdade e paz de espírito. Número 5. Privacidade contra a solidão. A gente precisa cientificamente esclarecer uma confusão super comum aqui, porque a falta de postagens é quase sempre rotulada como um isolamento triste. Mas olha, existe um abismo gigantesco entre esses dois estados. A solidão moderna carrega um paradoxo muito cruel. A pessoa pode ter 10.000 seguidores, 300 views nos stories e na hora de uma crise de madrugada não tem para quem ligar. A privacidade ativa, por outro lado, é um filtro de luxo. É a decisão refinada de escolher a dedo um círculo minúsculo, mas de extrema confiança, que vai ter o privilégio de acessar a sua vida real. Escolher conexões de verdade ao invés de seguidores rasos é uma prova gigantesca de autorrespeito. E finalmente chegamos ao número 6. O poder da metaconsciência. A metaconsciência é tipo nível hard, o estágio supremo da vida online. É a habilidade de dar um passo para trás, sair daquela rodinha de hamsters e olhar para todo esse teatro digital exatamente como ele é. Uma produção exaustiva que não para nunca. A pressão para estar sempre impecável, para opinar sobre tudo, a rotina de se comparar com vidas cheias de filtro, tudo isso fica nítido e até meio absurdo. E é com essa visão panorâmica que a escolha racional acontece. É decidir não gastar mais a saúde mental competindo por uma relevância que, no fundo, é totalmente ilusória. Quando esse ruído todo some, a clareza que fica é linda. A gente entende que as vivências mais densas e belas do ser humano sempre vão acontecer longe das lentes. São coisas como o foco total num aprendizado profundo, sabe? Ou a dor crua e super íntima de um processo de luto, a longa jornada de crescimento pessoal que é cheia de pequenos fracassos que ninguém posta e, claro, os atos silenciosos de bondade, que simplesmente perdem o valor se forem gravados. A condição humana real é bem bagunçada, mas é exatamente essa verdade que a torna infinitamente superior a qualquer feed milimetricamente organizado. A grande verdade que a gente tira dessa análise toda é que a memória ganha uma força muito maior quando a atenção está 100% ali no presente. Quando a gente não divide a energia tentando empacotar aquele momento para consumo dos outros, a lembrança cria raízes muito mais fortes. A paz que se encontra nessa invisibilidade voluntária simplesmente esmaga toda aquela ansiedade sintética gerada pela busca de aplausos. E para encerrar a nossa exploração com uma provocação da ciência psicológica, pensem bem nisso. Depois de entender perfeitamente como o cérebro lida com o estresse dessa aprovação contínua, como o seu próximo grande momento deve ser vivido? Será que ele realmente precisa de uma lente e de espectadores da internet para ser grandioso e eternizado? Ou será que ele merece ser sentido por inteiro, na mais rica e transformadora privacidade? Fica aqui o convite para experimentar o melhor da nossa existência de forma totalmente plena, muito além de qualquer tela. Um grande abraço por acompanharem essa análise e até a próxima.